Boa noite, meus queridos. Vamos começar nossa penúltima aula antes do concurso, nossa aula de português de número 10, o concurso para escriturário do Banco do Brasil, organizado pela FES Gran Rio, 2021. Penúltima aula, aí na reta final já. Vamos pegar um assunto hoje bastante. É um assunto que ele não é tão complexo, mas ele confunde bastante. Ele não é tão simples quanto parece, porque tem os detalhes, principalmente, que a gente passa pelo uso da língua, e muitas vezes ele não. É, muitas vezes nós somos traídos pelo uso que nós fazemos da língua. Então, que é o assunto da regência, tanto regência nominal e verbal, quanto o assunto da pontuação. São os dois assuntos que nós vamos trabalhar hoje. E para a semana que vem, para encerrar nossos assuntos, nós vamos falar sobre concordância e fechar e vamos discutir um pouquinho sobre as questões de redação, sobre essa coisa toda. Bom, primeiramente, o que é a regência verbal, regência nominal? O que é regência? A regência nada mais é do que a relação que tem um termo que existe entre um termo e os seus complementos. Essa é a regência. Isso é regência. Ou seja, se vai precisar colocar uma preposição, que preposição que vai colocar, se esse verbo ou esse nome vai pedir algum tipo de complemento, vai pedir dois complementos. Então, de acordo com isso, e muitas vezes de acordo com o sentido dessa palavra, a regência vai se transformar. Então, não dá para a gente pensar muitas vezes na regência, assim, uma palavra que tem a regência sempre igual. Nem sempre isso vai ser possível. E a gente vai ver isso hoje. Eu vou compartilhar aqui, entrar no nosso slidezinho do dia, para podermos começar a tratar desse assunto. Aqui, nossa querida regência verbal e nominal. Vamos ver se a internet colabora, porque hoje mais cedo ela estava um pouquinho, ela estava um pouquinho arredia, porque não estava dando para ver muito bem. E fazer. Ultimamente, minha internet aqui em casa tem sido bem, sabe, bem complicada, mas hoje ela vai funcionar direitinho. Bom, primeira coisa, regência nominal e verbal. A regência é a parte da gramática que estuda a relação entre dois termos, verificando se um termo atua como complemento do outro e como vai funcionar essa complementação. Então, verificando se um termo atua como complemento do outro e como. Se e como. Ou seja, como que essas palavras vão se encaixar, como que elas vão se ligar. Regência tem tudo a ver com a questão do rei, ou seja, de quem manda. Então a regência ela se baseia naquilo que a palavra que está sendo complementada pede. Por exemplo, se eu tenho o verbo necessitar, o verbo necessitar é regido pela preposição de. Então ele pede essa preposição de. Certo? É simples assim. O conceito. Agora, a prática dá uma embolada às vezes, como a gente vai começar a ver agora. Eu trouxe aqui um exemplo de uma prova da FES Rio para agente administrativo do TCE de Roraima, com o seguinte exemplo. A situação, papapá, espaço, se deparou ou surpreendeu. Como que eu poderia resolver uma questão dessas? O que eu quero saber aqui, tendo em vista a regência verbal, a opção que completa corretamente a frase acima é. Então eu quero saber como será preenchido esse espaço aqui.
Mas como é que eu chego até aí? Primeiro eu tenho que descobrir que palavra que está regendo alguma coisa aqui. Então a situação se deparou. Aqui eu preciso saber como que eu vou criar o complemento desse verbo, dessa forma verbal, deparou. Quem se depara com alguma coisa. Então, como é que eu vou resolver essa questão? A situação com que se deparou ou surpreendeu. Então, essa é uma questão muito comum, um tipo de questão muito comum para ser Gran Rio, de quando se trata de regência, quando se trata de alguma coisa do tipo, ou as questões de crase que são mais numerosas, são bem mais comuns. Mas esse exemplo eu só trouxe mesmo para nós entendermos como funciona uma questão de regência dentro de uma prova da Sesgran Rio. É só para isso, não tem nenhum grande segredo aqui não. É só mesmo para vocês entenderem como que isso pode funcionar. Tá? E aí agora vamos em frente. Temos mais alguns exemplos aqui para exercitar. Ah, mas não era melhor você passar uma listinha de, de verbos, de substantivos e suas respectivas regências? Até poderia ser. Até poderia ser mais fácil. Só que primeiro a gente precisa entender o que é a regência para depois nós pensarmos em saber quais são as regências das palavras. Okay? Então aqui a gente vai entender como funciona a regência para depois nós seguirmos para a questão das regências específicas de cada palavra com mais dificuldade. Naturalmente, eu vou, quando eu for terminando essa aula, amanhã, de manhã pela manhã provavelmente, eu vou disponibilizar uma lista com verbos, substantivos e suas respectivas regências, com alguns destaques para uns mais problemáticos do que outros e essa coisa toda, porque é como eu sempre digo, eu vou passar uma listinha, vou ler uma listinha aqui de algumas regências, mas vocês vão ver que é uma coisa cansativa e que não vai adiantar de nada, porque eu vou falar que a regência do verbo assistir é assim, assim, assado, é alguma coisa que vocês poderiam ler em outro lugar, mas como eu vou fazer alguns comentários sobre, eu vou manter essa opção de fazer de passar essa listinha. É uma listinha pequena, só com alguns mais problemáticos mesmo. Mas vamos lá. Então, complete as frases a seguir com o conectivo, ou seja, a preposição adequada se houver necessidade. Se não houver, também não precisa. Então vamos lá. Tenho antipatia minha colega de sala. Ela é muito snob. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que descobrir qual é a antipatia é regido por que preposição. Tenho antipatia com minha amiga, da minha amiga, por minha amiga, minha colega de sala, quer dizer. E aí a gente vê que antipatia é regido pela preposição por. Então, tenho antipatia por minha colega de sala. Ela é muito snob. Sou avesso brigas e discussões. Sou da paz. Sou avesso de briga, sou avesso para brigas, sou avesso a brigas. Sou avesso a brigas e discussões. Sou da paz. Percebam que não existe crase aqui. Por quê? O a está sozinho, isso aqui está no plural. Logo, o artigo que criaria a crase não se encontra junto. Nós vamos falar sobre crase hoje. Meus amigos estavam ansiosos. Quem está ansioso por alguma coisa, por notícias minhas. Aquela aluna apresentou dúvidas desse assunto? Não, quem apresenta dúvidas sobre alguma coisa. No beco escuro, pude perceber um rato passando rente à parede. Aqui nós já temos a crase. Nós temos o indicativo de crase. Por quê? Rente a alguma coisa. Se aqui fosse muro, ao invés de parede, se aqui fosse muro, seria rente
ao muro. Logo, parede rente à parede com cravo. O amor da mãe, filhos, é uma coisa sagrada, divina. Então, o amor é a palavra que está regendo aqui. E ele vai pedir a preposição pelos, por, né? É, o amor da mãe pelos filhos é a coisa sagrada, divina. O técnico foi indulgente seus erros. Indulgente, quem é indulgente, indulgente com seus erros. Ou seja, indulgência é como se fosse uma tolerância. Devemos buscar amizades compatíveis. O que é compatível com alguma coisa. Compatível com nossa condição social. Às vezes a gente até pode usar o compatível a alguma coisa, mas só que não é uma das formas preferidas de, de pela gramática normativa. Certo? Então, então, a regência funciona assim. Uma questão sobre regência verbal ou regência nominal vai funcionar assim. É você descobrir que preposição vai entrar ali, ou se entra alguma preposição ali. Se não entra, não precisa colocar nada. E esse é o risco. A gente está muito propenso a achar que sempre vai entrar alguma coisa. Mas algumas vezes, um verbo transitivo direto não vai pedir uma preposição. Então, ele não vai precisar mexer naquilo ali. Certo? E agora vamos aos nossos pequenos exemplos. Primeiramente, o verbo aspirar. O verbo aspirar é um pouco complicado, porque não é uma palavra que a gente usa o tempo inteiro. Ele pode ser transitivo direto. Vocês lembram da questão do... Espero que vocês lembrem da questão da transitividade verbal, quando eu passei aquele esquema de para vocês para dos complementos do objeto direto ao objeto indireto. Então, o verbo transitivo direto é aquele que tem a pergunta que o complemento responde à pergunta o quê. Então, o verbo aspirar, como já apresentado, é transitivo direto, quando tem significado de inspirar, tragar, respirar ou sorver. Nós aspiramos todos os dias o dióxido de carbono dos veículos, ou seja, nós respiramos todos os dias. Aspiramos o quê? Então, quando eu tenho o aspirador de pó, por exemplo, o aspirador de pó aspira poeira, aspira o quê? Certo? Agora, qual outro sentido do verbo aspirar? Ele é transitivo indireto, ou seja, ele responde a uma outra pergunta que não é o que. No caso, ele responde a pergunta a que. Quem aspira, aspira a alguma coisa. Opa, tem gente querendo entrar. Tem gente querendo entrar? A Carla. Ah, tá, a Carla veio duplicada aqui. Calma aí. Deixa eu voltar para o nosso compartilhamento. Tá dando para ler direitinho ou tá muito pequeno? Hum. Ah, tá, beleza. Então, esse mesmo verbo é transitivo indireto, ou seja, a que, quando significar desejar, pretender. Então, aspirar a alguma coisa. Vocês aspiram a uma vaga de escriturário no Banco do Brasil. Então, vocês não aspiram essa vaga, porque vocês não estão respirando, vocês não estão engolindo essa vaga. Quem aspira, então, João aspira a quê? Ao cargo de gerente dessa loja. Certo? Daí nós temos o verbo chamar, logo em seguida. É um verbo transitivo direto quando tem significado de convocar. Ou seja, quando você chama, convoca alguém. Chamei quem ou o que, né? Todos os partidários. Ele é transitivo indireto quando ele significa invocar. Parece a mesma coisa, mas não é.
Você pode chamar alguém ou pode chamar por alguém. Nesse sentido, o sentido de invocar parece ele é mais uma questão de apelo, sabe? Ele tem uma mudança de sentido, bem de leve aí. Mas, de qualquer forma, ele pode ser regido pela preposição por, chamar por. E ele é um verbo transitivo direto ou indireto quando significa apelidar. Quando eu apelido alguém, ele pode ter as duas regências. Ele é transitivo direto ou indireto. Ele chamou o menino de sem graça. Ele tem a preposição. Quem chama, chama alguém de alguma coisa. Certo? Então, ele chamou quem, o menino, de que, de sem graça. O juiz chamou o político de ladrão. Então, chamou quem? O político. De que? De ladrão. Então, eu tenho a preposição de. E eu posso ter ela chamou-lhe sem graça. Verbo transitivo direto. Ou seja, chamou a quem, chamou a ele, que é o lhe, como eu disse para vocês, tem sempre o significado de a ele. Chamou a quem, o que? Sem graça. É... Qual é a questão aqui? Eu nunca posso ter dois elementos. Eu nunca posso ter dois elementos com a mesma função sintática. Então eu nunca vou ter ele chamou o menino sem graça. Ou ele chamou-lhe de sem graça. Nunca. Por quê? Porque nesse caso eu vou ter dois objetos diretos ou dois objetos indiretos. E isso não é possível. Sempre eu vou chamar alguém de alguma coisa, eu vou chamar a alguém alguma coisa. Certo? Então não existe a possibilidade de duas preposições aqui. Certo? É por isso que eu pensei aqui, que eu pensei o verbo chamar. Vamos em frente. Verbo implicar. O verbo implicar é um verbo que a gente usa bastante. É um verbo transitivo direto, ou seja, responde à pergunta o que, quando usado no sentido de acarretar, ter como consequência. Então, viajar de férias para a Europa no final do ano implica fazer muita economia desde já, ou seja, tem como consequência, acarreta fazer muita economia desde já. Implica o quê? Agora, se eu tenho Joãozinho não parava de implicar com a irmã, algo bastante comum para quem tem filhos ou crianças pequenas em casa. Implica com alguém no sentido de incomodar, atrapalhar, zombar, perturbar, encher o saco e afins. Por isso necessita da preposição com para facilitar o seu complemento verbal, objeto indireto, irmã mais nova. Percebam uma coisa: a ação sempre se dirige. Eu estou dando exemplos aqui de verbos porque são os mais problemáticos. Os nomes muitas vezes não têm tantas, não geram tantas dúvidas assim. Mas eu posso ter a implicância com alguém. Então a implicância é um substantivo e ele vai manter essa preposição com. Então normalmente não vai ter essa divisão tão grande. Na listinha vocês vão perceber algumas coisas, eu vou fazer alguns destaques para alguns problemáticos, tá? É, E é isso, sabe? Implica com quem? Com a irmã. A ação desse verbo, a ideia dele sempre se dirige a alguma coisa. Ele nunca fica sozinho ali. Tá? Verbo assistir. Esse verbo assistir, o verbo assistir, é um verbo que a gente pode estudar, pode falar dele todo dia. Mas o uso trai. Por quê? Porque nós não costumamos usar, por mais que nós saibamos todos os usos do verbo assistir,
Normalmente nós não vamos usá-lo como ele deveria ser usado, tá? E aí, uma hora de necessidade, nós somos traídos pelo nosso uso. Então, o verbo assistir é transitivo indireto. Normalmente, nós usamos esse verbo assistir como transitivo indireto, regido pela preposição a, quando ele tem significado de ver ou presenciar. Nesse caso, o objeto indireto é precedido pela preposição a. Nós assistimos ao jogo. Então, quando eu vejo alguma coisa, se eu puder substituir assistir por ver, nós vimos o jogo, esse verbo assistir vai ser regido pela preposição a. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Ao jogo da seleção brasileira. Já quando ele com relação a ter direito, ele também é transitivo indireto. Então, como eu disse, normalmente ele vai ser transitivo indireto, regido pela preposição a. Então, assiste a ele o direito de participar dessa reunião. Esse cara aqui é o sujeito desse verbo assistir. Tá? Se eu mudar isso aqui, os direitos de participar dessa reunião, esse verbo vai mudar para assistem. Os direitos de participar dessa reunião assistem a ele. Ou seja, assiste a quê? O padrão é que o verbo assistir seja transitivo indireto. Agora, quando é diferente? Aqui. Transitivo direto, quando significa ajudar, socorrer. Então, a enfermeira assistiu o paciente atenciosamente. Quem assiste ajudando, assiste alguém. Se o médico diz que vai assistir ao paciente, ele vai ficar olhando para a cara do paciente lá agonizando. Certo? Então, essa é a diferença. Assistir alguém e assistir a alguém. Eu assisti o artista, ou seja, eu era assistente dele, eu era ajudante. Eu assisti ao artista, eu assisti à performance dele, eu assisti ao show. E, por fim, é um verbo intransitivo quando significa morar ou residir. Minha cunhada assiste nesta avenida. Eu assisto em Macaé. Eu assisto no Rio de Janeiro. Então, esse aqui é um uso que está cada vez menos comum, no sentido de assistir, mas ainda aparece, principalmente em situações de prova, que o pessoal quer saber o que a gente não sabe, é muito possível que caia em assistir em algum lugar. Ok? Então vamos lá. Querer. Verbo querer. Verbo querer parece simples, mas nem sempre. É um verbo transitivo direto quando tem o significado de desejar. Eu quero um presente útil. Eu quero o quê? Agora, quando significa gostar, eu quero a este menino. Eu quero muito a você. Peraí. Eu quero a este menino como a um filho, como quero a um filho. Certo? Então, ele vai ter o sentido com o sentido de desejar, transitivo direto. Pergunta o quê? Com o sentido de gostar, transitivo indireto, preposição a, quero a alguém. Certo? Quero este menino como um filho, então você está desejando que esse menino vire seu filho. Certo? A questão é essa. Verbo responder. Verbo responder tem várias questões aqui. Ele é usado com o sentido de dar resposta, escrever algo em resposta a, ele vai ser transitivo indireto, quando o complemento destaca a pergunta. Os alunos devem responder às perguntas. Se fosse questionamentos, responder aos questionamentos.
dos professores com atenção. Neste caso, o que se destaca no entendimento da frase são as perguntas dos professores, ou seja, responder perguntas. Vai ser transitivo direto quando o complemento destaca a resposta, ou seja, o réu, inquirido pelo promotor, respondeu algo ininteligível. Prestem atenção. Quando você está falando de responder a pergunta, ele é transitivo indireto pela preposição a. Quando você está dando destaque para o que ele respondeu, ele vai ser transitivo direto. Respondeu alguma coisa. E ele vai ser transitivo direto e indireto quando apresentar dois complementos. Respondi ao professor a mesma coisa de sempre. Então, quando eu respondo alguma coisa a alguém, eu vou ter os dois. Respondi-lhe a mesma coisa de sempre. Respondi o que a quem, que não havia tido tempo de estudar a prova. Então, eu tenho essas três possibilidades para o verbo responder. Que ele seja transitivo indireto, regido pela preposição a, quando eu falo da pergunta. Então, quando, por exemplo, se eu digo responda as perguntas de alguém, com crase. Transitivo direto, quando o complemento destaca a resposta, eu respondi alguma coisa na prova. Respondeu o quê? E os dois, quando eu falo que eu vou dar uma resposta a alguém. Então, eu respondi alguma coisa a alguém. Certo? Temos três possibilidades para o verbo responder. Verbo visar. Transitivo direto quando tem significado de dar visto. A Polícia Federal visou meu passaporte, olhou meu passaporte, deu visto no meu passaporte. E transitivo indireto quando significa pretender. A medida que tomamos visa ao melhoramento de nossa equipe. Então, visar a alguma coisa. A medida que tomamos visa ao melhoramento de nossa equipe. Nossos estudos visam a, craseado, aprovação do concurso. Certo? E, como eu disse, ao melhoramento para, caso fosse uma palavra feminina que levaria a crase. Como falei, visa a aprovação. Agora, nós vamos entrar especificamente na nossa querida crase, que eu disse que ia ficar para o finalzinho, e que vocês vão perceber que, de modo algum, é esse bicho de sete cabeças que a gente morre de medo pela vida inteira. A regra básica, como eu sempre disse, é substituir. Enquanto teve a dúvida com relação à crase, troca por uma palavra masculina. Se virar ao, não precisa de crase. Não, se virar ao, precisa de crase. Se não virar, não precisa. Naturalmente, tem algumas poucas exceções que normalmente vão se encaixar nessa regra, mas que precisam ser destacadas simplesmente por questões didáticas. Mas a gente precisa pensar que a regra básica é quando substituir quando substituiu a palavra masculino, virou ao, usa crase, não virou, não usa. Então eu tenho João agradeceu a sua mãe. Eu tenho a crase, que é exatamente isso. É a preposição a. Quem agradece, agradece a alguém. E eu tenho o a daqui de a sua mãe, do artigo. Tá? Isso é uma palavra feminina. Se fosse seu pai, poderia ser. Se fosse seu pai, poderia ser agradeceu ao seu pai. João é grato àquela pessoa. Eu posso ter crase também com o pronome demonstrativo, os pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. Quando eu digo que sou grato a, quem é grato a alguma coisa,
e junta com o a inicial do aquela. Eu não preciso ter um outro artigo aqui. Que é grato a alguma coisa. É como se eu, normalmente nós dizemos, eu sou grato a aquela pessoa. Só que é possível juntar tudo em uma frase na primeira letra aqui. Diga. Isso, exatamente. Testa, muda por uma palavra masculina para ver se você vai transformar ao, caso você não esteja seguro. Mas normalmente vai ser isso. Se você tem agradeceu a alguém e, e esse alguém for uma palavra feminina, você vai poder usar a crase. Certo? Nesse primeiro caso aqui, do agradeceu sua mãe, o artigo de sua mãe não é obrigatório. Tanto que eu poderia dizer, João agradeceu a seu pai. Mas aí é um caso de crase facultativo. Que aí poderia ser, agradecer, normalmente a questão não vai te dar essa brecha. Ela vai perguntar o que é possível ali. Ah, não, não se deve usar crase. Ou deve-se usar a crase. Se você trocou por seu pai e sua mãe e virou ao, beleza, é aquela dali. Testa as outras só por garantia. Entendeu? É uma parte bem prática. Entendeu, Alex? Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Como eu disse, a regra básica é substituir a palavra feminina por uma masculina. Chegaram à praia, chegaram ao lago. Então eu tenho a crase aqui, certo? Antes eu estava sem a crase, tá? Eu, como se eu estivesse ouvindo aquilo. Para eu tirar a dúvida, chegaram à praia. Quem chega, chega a algum lugar. Praia é lugar feminino. Chegaram à praia. Entregou a ela, entregou a ele. Então eu tenho ela é uma palavra feminina, só que eu troquei pelo masculino, não virou ao ele, porque eu não. E aí vocês vão ver que uma das regras da crase é não usar antes de pronome pessoal. Só que assim, ela também se encaixa na regra do trocado masculino, pelo masculino. Entende? Então, às vezes, a gente vai sobrecarregando, vai pensando, caraca, é muita regra de crase. Não, quase tudo se encaixa aqui. São poucas as coisas que não se encaixam. E quando não se encaixam, tem uma explicação, tem um porquê. À medida que o tempo passa, fico mais feliz por você estar no Brasil. Eu tenho aqui essa expressão, à medida que ela é, ela é uma expressão que precisa, que sempre vai vir com crase. O a moda também sempre vai vir com crase. Por quê? É, o à medida não tem o equivalente, mas o à moda eu poderia pensar ao estilo italiano. Quero uma pizza ao estilo. Então, sempre que for a moda no sentido de ao estilo, ao tipo, eu vou usar crase. É uma expressão que sempre vai ser marcada pela crase, certo? Isso também vai estar lá na nossa listinha algumas expressões que sempre vão ser craseadas, tá? Então não se preocupem muito com isso. Quando o uso da crase é facultativo, ou seja, quando ele é opcional. Antes de pronomes possessivos femininos, ele é opcional, como eu falei lá do a sua mãe, minha, tua, nossa, etc. Nesses casos, tá. Eu devo respostas à minha professora. Eu devo respostas à minha professora sem crase, porque poderia ser a meu professor ou ao meu professor, tanto faz. Antes de substantivos femininos próprios. Então, José fez um convite a Mari e José fez um convite a Mari sem crase, porque se fosse ao invés de Mari, fosse João, fez um convite a João ou ao João. Tanto faria também. Depois da palavra até,
Se depois da preposição até houver uma palavra feminina que admita artigo, a crase será opcional. É esquisito. Eu normalmente aconselho numa redação oficial não utilizar. Mas se está na regra, é possível. Então, até a praça com crase. Essa crase não faz muito sentido, porque eu vou ter duas preposições uma do lado da outra. Então, o grupo foi até a praça sem crase. Essa é a forma que eu normalmente aconselho usar. Tá? Sem a crase. Mas se usar isso daqui não está errado, fica esteticamente feio, mas não está errado. E quando eu não devo usar a crase? Quando a crase é proibida. Antes de palavras masculinas, caminhava a passo lento. Antes de verbos, então nunca vou usar. Chegou mais alguém? Chegou mais alguém? Eu vi um pan aqui de. Ah, tá. Vamos lá, vou voltar aqui. É. Então, antes dos verbos, estou disposta a aceitar. Eu nunca vou ter crase antes de verbo. Muitas vezes a gente se engana e na correria mete uma crase aqui. Não, não façam isso. Não cometam esse erro. Pelo amor de Deus. Antes de pronomes pessoais, como eu disse, eu pedi a ela um vestido emprestado. Se fosse a ele, eu não viraria ao ele. Antes de nomes de cidades que não utilizam o artigo feminino. Irei a São Paulo. É aquele famoso se vou a e volto de, crase para quê? Se vou a e volto da, crase a. A gente vai ver aqui já já. Antes da palavra casa, contém significado. Oi? Oi. Ah, ah. Isso. Então, mas é o espírito mesmo, é a mesma coisa. Que eu tenho por exemplo, Bahia. Eu vou à Bahia, com crase. Por quê? Se fosse Rio de Janeiro, eu vou ao Rio. Ou eu venho, quando eu venho de onde? Do Rio e da Bahia. Então, o espírito é esse. Eu vou à Bahia se eu venho da Bahia. Agora, São Paulo. Eu vou a São Paulo, mas eu venho de onde? De São Paulo, então eu não uso crase. Ficou claro? Não? Ó, vamos lá. Vamos trocar aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu tenho. Vamos pegar um outro exemplo aqui. De praia. Vamos pegar praia. Exemplo de praia. Eu tenho aqui. Praia. Eu vou à praia. Certo? Eu venho de onde? Venho da praia. Se eu venho da praia, eu uso a crase. Agora, se eu vou. Não, casa não. Deixa eu ver. Entendeu? Pernambuco. Exatamente. 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 Eu vou a Pernambuco. Quando eu venho de Pernambuco. Então eu não craseio quando eu vou. Por que que acontece? O verbo ir, quem vai a algum lugar. Ele já traz a preposição com ele. Entendeu?
E agora, se você vai usar o artigo depois, aí é da palavra aceitar esse artigo, como o Pernambuco não aceita e praia aceita. Foi agora? Agora foi experiência. Então vamos lá. Então, nada que isso. Então, quando eu tenho, fui a minha casa, quando eu estou falando do próprio lar, eu fui à casa sem crase. Por quê? Porque quando eu venho, quando eu venho de casa. Agora, se for a casa do Alex, quando você volta da casa do Alex. Então você foi à casa do Alex craseado. Entendeu? Beleza. Aí, esse que é bom. Antes de palavra terra. Terra com letra minúscula, tá? Quando tem sentido de solo. Então, depois de horas no barco, descemos a terra. Descemos a solo. Por exemplo, galera que trabalha embarcada na Petrobras. Quando eles vão desembarcar, eles voltam à terra sem crase. Certo? Então vamos lá. E entre palavras repetidas. Quando eu tenho palavras repetidas, a funcionária atualizava a lista de presença dia a dia. Encontrei com ele cara a cara, para ficar mais claro, porque dia é uma palavra masculina, já não levaria crase de qualquer forma. Cara a cara. Cara é uma palavra feminina, mas eu tenho palavra repetida. Ela não vai receber a crase. Oi, eu tô. Eu espero que sim. Ah, tá. Ah, sim, não, eu tô gravando sim. Eu, inclusive, preciso, regravar o nosso. Inclusive, preciso regravar o nosso encontro de quando? De terça-feira passada, porque a parte da resolução de questões, eu não sei o que aconteceu, que simplesmente parou de gravar e aí eu tenho que ficar agora toda hora conferindo para ver se não vai acontecer de novo. Mas aí eu vou regravar e vou colocar aqui de novo. Quer dizer, vou disponibilizar de novo, tá? Deixa eu voltar aqui para o nosso slide. Então, entre palavras repetidas, eu não uso crase em situação nenhuma, cara a cara, que ficou como nosso exemplo, que eu não vou usar crase aqui em cara a cara. E depois de preposições, ele estará perante a juíza, não iremos após a cerimônia. Então eu tenho. E é isso aqui que não faz sentido do até, porque o até também é uma preposição. É por isso que eu digo que eu não vejo muito sentido em usar crase após o até. Se eu tenho perante a juíza, perante o juiz, não perante ao juiz. Nós iremos a cerimônia, iremos após a cerimônia, nós iremos após o encontro, não após ao encontro, certo? Então eu vou até a praça, eu vou até o carro e não até ao carro. Não faria o menor sentido usar essa crase após a palavra até. Mas, como é aceito, então vamos deixar aí como as exceções. É, então, a parte de, de preposições, de regência, é basicamente isso, não tem segredo. É só questão de decorar. E aí não tem muito o que fazer. É, é decorar o que acontece ali no. Opa, tá acabando. É decorar ali o que tem que fazer decorar os formatos e resolver. E aí eu tenho aqui as nossas queridas musiquinhas de trás. A primeira no ritmo de Jingle Bells. Se voar, volto da crase haverá.
Se voar, volto de crase para quê? Musiquinha chiclete e que funciona. É aquilo, exatamente aquilo que a gente estava falando. E aí eu tenho a outra que é no ritmo de Jingle Bells, não, desculpa. Aqui é no ritmo de. Não. Ih, caramba. Agora fugiu. Fugiu até o ritmo da música agora. Ah, tá. De Ciranda Cirandinha. Músicas bem simples de se gravar. Então, cara a cara não tem crase, isso é fácil de guardar. Com palavra repetida, não se deve cravear. Não se deve usar crase em casos especiais, com palavras masculinas ou pronomes pessoais. Dona Senhora, Senhorita fazem caso genial. Assanhadas vêm e ganham, o artigo é fatal. Nome próprio masculino, uma crase aceitará. Se com moda ou maneira, antes eu puder falar. Esse caso aqui é o que eu falei do a moda ou a maneira, tá? No sentido de ao estilo. Caso a própria do falante me rejeita o artigo. E se isso acontece crasear, eu não consigo. É aquela questão da casa própria. A casa, vou a minha casa. Se há um complemento e é nominal, é só ter o feminino e praticar o normal. Aí é a mesma coisa, que já é regência nominal. Objeto indireto faz um caso decisivo. Se ainda vem trazendo qualquer termo feminino, então é só essa questão do. E aí você pode cantar no banheiro quando tiver, depois de chegar cansado do trabalho, cantar essas musiquinhas da crase para poder decorar ou esse negócio aí não errar. Porque assim, e se a gente parar para pensar, como eu disse, as regras vão se repetindo. É só mesmo para fins didáticos, porque a regra geral é trocou a palavra feminina por uma palavra masculina, virou ao, está resolvido o problema. Crase. Se não virar, não tem crase. E acabou. Tirando o único caso que pode trazer alguma confusão é essa questão da casa e do terra e campo também, no sentido de campo de jogo ou de batalha. Que o time foi a campo, ele não foi ao campo. Quando eu vou ao campo, eu vou para as montanhas, eu vou para a fazenda, alguma coisa assim. Quando eu vou a campo de batalha ou a campo de jogo. E aí, nesse caso, eh, ele contrasta aqui com a questão da terra. Quando bater terra, eu troco por campo, não vou ter crase do mesmo jeito. Tá? Então vamos lá. E aí, agora eu vou falar um pouquinho sobre nossa querida pontuação. O que é pontuação? A pontuação nada mais é do que você colocar ali. Eu vou, na verdade, tratar mais sobre a questão da vírgula, porque é o que mais dá problema, o que mais dá trabalho. O resto não tem ponto de interrogação, a gente sabe que vai usar sempre que for a pergunta, ponto de exclamação, sabe que vai sempre que for destacar alguma informação, que for dar alguma carga emotiva para a informação. E o que dá problema mesmo é a vírgula. Tá? Então eu só vou falar basicamente dela, porque a gente já falou sobre a travessão uma vez, que a travessão pode substituir a vírgula quando for um destaque muito, assim, quando você quiser meio que isolar um termo mesmo, você pode colocar ali entre travessões eh, as aspas também, no sentido de destacar alguma informação fora de contexto e coisas desse tipo. Mas o que dá trabalho, o que é cobrado normalmente é a questão da vírgula. Tá? Então é por isso que a gente vai dar um foco nela aqui. Voltando aqui para o nosso compartilhamento. Vamos lá. Cadê? Deixa eu ver se continua gravando. Continua. Então,
Qual a função da vírgula? A primeira e mais básica é separar os elementos com a mesma função sintática. Ou seja, eu tenho substantivos de sujeito composto. Eu tenho João, Márcio, Lucas e Luciano foram ao cinema juntos. Tudo isso aqui, todos esses aqui são sujeitos. Então eu posso separá-los entre si por vírgulas. Eu não posso separar o sujeito do predicado, como a gente vai ver mais na frente. Mas sujeito de sujeito, separar os elementos ali de uma enumeração de pessoas, eu posso. E devo. Enumerações e listas. Fui ao mercado e comprei pão, vírgula, ovos, vírgula, açúcar e leite. Então, comprei o quê? Comprei pão. Comprei mais o quê? Comprei ovos. Então, isso aqui são vários objetos diretos encadeados. Então, como eu disse, de mesma função sintática. Aonde você viajou nas férias? Holanda, Espanha, França e Inglaterra. Tenho vários adjuntos verbiais. Todos eles têm a mesma função, estão enfileirados. Orações assindéticas, como eu disse na última aula, assindéticas são aquelas que não têm conexão. Então, Marcela chegou, eu tenho uma oração aqui, Carlos saiu, Marcela voltou, e assim não se encontraram. Eu tenho as vírgulas separando as orações entre si. Por quê? Porque elas não têm a conjunção. Aqui eu já tenho a conjunção, logo eu não tenho a vírgula. Eles andaram, vírgula, pararam, vírgula, se sentaram e saíram novamente. A mesma coisa, eu tenho um verbo, 2 verbos, 3 verbos, 4 verbos. Logo eu tenho 4 orações. Se eu tenho 4 verbos, eu tenho 4 orações. 3 delas estão separadas entre si por vírgula e uma delas não. Porque tem a conjunção. As outras não têm. Separar orações intercaladas. A vírgula pode ser usada para separar as orações que se intercalam dentro de uma oração principal. Então eu tenho a saída, pontuou o presidente, é investir na base da educação. Eu tenho essa oração aqui deslocada, ela está no meio da outra oração. Eu poderia dizer, por exemplo, o presidente pontuou que a saída é investir na base da educação, sem problema nenhum. Só que como eu peguei essa, pontuou o presidente, e joguei no meio da outra oração, eu preciso isolar. O jogo de hoje, disse o treinador, é uma verdadeira decisão. Se fosse, o treinador disse que o jogo de hoje é uma verdadeira decisão, eu não teria vírgula. Mas como a mesma coisa. Eu coloquei essa oração aqui com o verbo disse. Sempre que eu tiver um verbo, eu vou ter uma oração. Ela foi parar no meio da outra, logo ela precisa ser isolada por vírgula. Separar orações adjetivas explicativas. Ou seja, aquela que me dá somente uma explicação sobre o termo. Então, meu amigo Lucas, aquele que mora em Santos, eu estou dando uma explicação sobre o Lucas, vai se mudar para o Chile. Manuel, que trabalha com o papai, ligou ontem à noite. Então, eu estou dando uma informação a mais sobre o Manuel. Se eu tirasse essa vírgula daqui, Manuel, que trabalha com o papai, ligou ontem à noite. Existe mais de um Manuel. E aquele que trabalha com o papai ligou ontem à noite. Simplesmente tirando as vírgulas daqui. Tá? Então, por isso que isolar orações explicativas. Aí, sem a vírgula, são as orações restritivas, como eu disse com vocês na última aula. Vamos lá. Separar expressões explicativas. A mesma coisa da oração explicativa. São utilizadas para ratificar ou explicar algo dito anteriormente, juntamente com expressões como isto é, ou seja, por exemplo, a meu ver. Todas essas expressões aqui, que são muito comuns, são separadas por vírgulas, tá? No texto. Então eu tenho a Holanda, por exemplo, é um local onde a maioria da população fala inglês. Tenho, por exemplo, isolado aqui.
O time não se preparou adequadamente, isto é, não estava se importando muito com o jogo. Estou dando uma explicada aqui. E separar conjunções. A vírgula deve ser colocada antes de conjunções adversativas, como mais, todavia, porém, entretanto. Fui à festa, mas não o vi. Nós não viajaremos semana que vem, porém, eu queria muito ir. E tem aqui a vírgulazinha antes da conjunção. O mesmo vale para conjunções conclusivas, como logo, por isso, então, etc. Eu cheguei e não vi nada, por isso fui embora. Para mim não foi nada demais, então ficarei chateado. Então não ficarei chateado. Agora, se as orações forem deslocadas na frase, ou seja, tudo que é deslocado do seu lugar original vai ser isolado por vírgula. Maria não se adaptou à escola. Não ficou, por isso, o restante do ano letivo. Eu poderia ter Maria não se adaptou à escola, vírgula, por isso não ficou o restante do ano letivo, com uma vírgula somente antes. Só que esse por isso aqui está no meio, ele deveria ter ficado aqui, mas como ele veio para cá, ele fica isolado por vírgulas. Simples assim. Pensou em qualquer coisa fora do lugar, separa entre vírgulas. Separar conjunções que não sejam aditivas, que não seja o E normalmente não vai ser isolado por vírgula, a menos que eu queira fazer algum destaque em relação a ele. Tá? Ou que ele tenha sujeitos diferentes. Meu pai chegou, vírgula, e minha mãe saiu. Aí ele vai ser isolado por vírgula. Vai ser separado por vírgula. Ele sempre gostou de trabalhar. Nunca foi, porém, valorizado. Eu poderia ter esse porém aqui no campo. Sim, eu não coloquei a animação em todas as frases, sem querer. Isolar o vocativo. A vírgula é colocada após o vocativo, ou seja, sempre que eu chamar alguém, esse camarada vai estar isolado por vírgulas. Carlos, pegue a caneta para mim. Alunos, ouçam o que tem a dizer. Se isso viesse para cá, pegue, vírgula, Carlos, vírgula, a caneta para mim. Ouçam, vírgula, alunos, vírgula, o que tem a dizer. Então, o vocativo ele é isolado, ele não faz, como nós vimos na aula sobre sintaxe, o vocativo não faz parte da oração. Ele é um elemento estranho ali, um corpo estranho. Isolar o aposto, que é uma explicação, uma oração explicativa. Eu tenho Mateus, o professor de química, me mandou o e-mail ontem. João, o seu amigo, me adicionou no Facebook. Se eu tirasse uma dessas vírgulas, o que aconteceria? Digamos que eu tirasse essa vírgula daqui. Ficaria. Isso aqui viraria um vocativo. Mateus, o professor de química, me mandou o e-mail ontem. Se eu tirasse essa vírgula daqui, isso aqui viraria vocativo. João, seu amigo, me adicionou no Facebook. Porque eu passaria a estar falando com o Mateus e com o João. Por isso, a vírgula é tão importante nesse caso. Em todos os casos, na verdade, que ela deve aparecer, ela aparece porque ela tem que estar ali para destacar alguma coisa. Tá? Isolar datas. A vírgula é colocada após o substantivo que indica o local, como São Paulo, vírgula. Ninguém mais usa data por extenso hoje, né? São Paulo, 3 de janeiro de 1996. Já nos casos em que precisamos isolar o número de um endereço, usa-se a vírgula antes dos algarismos. Rua dos Jacarandás, vírgula 345. Então, vai escrever o endereço de alguém, tem que colocar a vírgula antes do número. Separar termos que desejamos destacar. Emprega essa vírgula quando você usar algum objeto pleonástico, como, por exemplo, aos pais, nada lhes foi solicitado. O salário, o patrão se recusava a pagá-lo. Por que essa vírgula vai aparecer aqui? Porque esse lhes já fala desse elemento aqui. Nada foi solicitado aos pais. Isso aqui é uma construção que, na maioria das vezes, não é nem legal de se usar numa redação para concurso, porque algumas bancas não consideram como língua formal, como linguagem formal.
É uma figura de linguagem chamada de anacoluto, que graças a Deus não vão cair figuras de linguagem na prova de vocês. Não costuma cair em provas dessas grandes. Não costuma não, não cai. O salário, o patrão se recusava a pagá-lo. Pagar o quê? O salário. Então, isso aqui é isolado por vírgula porque ele vai ser referido por outro termo depois. Só por isso. Não tem problema nenhum. Tá? Separar adjuntos adverbiais deslocados, como eu sempre digo. Deslocado. Quem diria que, aos poucos, eles mudariam seus hábitos? Poderia ter vírgula no final que não viria com vírgula. Quem diria que eles mudariam seus hábitos aos poucos? Depois de assistir ao filme, fomos comer. Assistir ao filme aqui. Quem assiste a alguma coisa. Porém, quando a adjunta adverbial tiver menos de 4 palavras, pode-se, não deve-se, mas pode-se omitir a vírgula. Dentro de casa, eles mal se viam. Tenho 3 palavrinhas aqui. Dentro de casa, eu posso colocar a vírgula ou não. Não separar sujeito do predicado, nunca, por vírgula. João saiu de casa à noite. João, vírgula, saiu de casa à meia-noite, está incorreto. Quando há outros nomes com o sujeito, é possível se confundir e pensar que se deve empregar a vírgula, mas isso continua incorreto. Então, por isso que eu digo para vocês que a Seis Gran Rio não pede sintaxe. Ela inclui a sintaxe em questões de pontuação e regência. Certo? Ela não vai pedir para você classificar. Mas para você saber, às vezes, a posição de uma vírgula, você precisa saber o que é o sujeito. Você precisa saber separar o sujeito do predicado. E essa é a sacada deles. Então, se eu tenho jogadores de várias nacionalidades atuaram pelo mesmo time, eu tenho a forma correta. Agora, jogadores de várias nacionalidades, a gente tende a ver um negócio muito grande, assim, de um sujeito muito grande, a gente fica com tentação de colocar uma vírgula ali e acaba errando. Então, jogadores de várias nacionalidades, vírgula, atuaram pelo mesmo time, está incorreto. É essa a sacada da Seis Gran Rio. Ela não vai te cobrar o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, o que é complemento nominal. Mas ela pode cobrar isso numa questão de pontuação, por exemplo, colocando uma vírgula separando o sujeito do predicado, separando o verbo do objeto direto, para você saber ali, para você perceber ali que não se deve separar nem o sujeito do verbo a que ele se refere, nem o complemento do verbo. Tá? Então, prestar atenção a isso. Muita atenção, inclusive. Não separar o verbo do complemento, que eu acabei de dizer. João pediu a Maria que fosse visitá-lo. E aqui eu tenho. João pediu o quê? Que fosse visitá-lo. A quem? A Maria. Então eu tenho o objeto indireto aqui e o objeto direto aqui. Se eu coloco essas duas vírgulas aqui, eu estou isolando os complementos do verbo a que ele se refere. Logo está incorreto. Eu entreguei o documento a ele, é o correto. Entreguei o documento, vírgula, a ele, está incorreto. Agora, vamos lá. E aí, nós temos aqui, deixa eu vir aqui. E aqui eu tenho, deixa eu conferir se continua gravando. Eu sumi da tela ou impressão minha? Voltei? Voltei. Então, agora nós vamos começar a fazer eu vou começar a fazer uma provinha com vocês, com você, no caso, Carlos. É, e aí eu vou resolver essa prova, só que eu vou acabar fazendo ela um pouquinho mais rápido, porque eu não vou correr, tá? Não vou fazer correndo. Mas como ela já
Os assuntos de hoje foram bem extensos. Eu vou abreviar algumas coisas, eu não vou ficar discutindo muitas coisas, mas assim, é uma prova que é modelo padrão, Sergan Rio, contexto grande e que vai pedir, e que a gente vai precisar ir pouco ao texto. Tá? É aquele mesmo padrão Sergan Rio de sempre. Então não tem muito, não existe muita preocupação nisso. Vamos lá. Continuando aqui. E aí, eu vou primeiro ao texto. Considere o texto abaixo para responder as questões de números 1 a 9. Então, essas questões vão ser de 1 a 9. São 10. Eu tirei a última questão, a questão 10, porque ela não tem nem nada a ver com o texto e também ela cobra um assunto que não vai cair na nossa prova. É um assunto que não vai cair na prova, nessa prova agora, porque que é redação oficial. Não vai cair diretamente. Pode cair no máximo alguma coisinha, mas não vai ser cobrado regra de redação oficial. Então, fazer aquele velho esquema, procurar para ver se tem algum nome próprio. Tem aqui Armando Carlos, Recôncavo, mais uma vez Armando Carlos, mais uma vez Armando Carlos, passei pelo portão, mais uma vez Armando Carlos. Tenho aqui Ari de Maninha, Sabiá, Armando Carlos. Então, não temos nem datas, nem siglas, nem abreviações, nem muitos nomes próprios diferentes. Logo, temos poucas informações. Como eu sempre digo não, né? Como eu comentei da outra vez, esses números aqui são as referências que vêm na prova. Como eu preferi colocar aqui para ficar mais ágil, para não ficar trocando de tela toda hora, eu fiz as marcações no próprio slide, tá? Então, quando falar, por exemplo, linha 40, o 40 é esse pedaço aqui. Então, vamos à primeira questão. Importantes alterações. Linha 2. A que se refere o autor são. Então, vamos ao texto para ver na linha 2 que importantes alterações são essas. Do ano passado para cá, o setor canoro das aves aqui na ilha sofreu importantes alterações. Aguinaldo, o sabiá titular e decano da Mangueira, terminou por falecer, como se vinha temendo. Então, qual foi essa aqui? Questão praticamente dada. O que aconteceu ali? Qual foi a mudança inesperada? O Aguinaldo faleceu e deixa eu ver, cadê? Aguinaldo morreu. Ele, um presente capacitado, jamais vai mostrar cada vez mais substituído pelo canto no saraus matutinos, pelo sabiá. Então, o que aconteceu? Logo de cara, já temos uma ideia aqui do que rolou no setor sonoro ali nas alterações ali da como é que se diz? Da, das importantes alterações. Eu tenho que a morte inesperada de Agnaldo e sua substituição por Armando Carlos, a quantidade inigualável do canto de Agnaldo e a tristeza da coletividade dos pássaros, a escolha de Armando Carlos de não substituir Aguinaldo na Mangueira e sua mudança para outra árvore, a decisão de Armando Carlos cantar um dó e não áreas como Aguinaldo, o fato de Armando Carlos ter escolhido um oitizeiro e não uma mangueira, como Aguinaldo havia feito em vida. Então vamos lá. Também, mané, não estaria entre nós neste verão. Sofri, pois, rude surpresa quando na visão. Então quer dizer o quê? Pelo que eu estou vendo aqui,
o Armando Carlos não aceitou, é isso? O Armando Carlos, bom, o Armando Carlos não aceitou a questão. Então, cada vez mais mostrava sinais, então grande promessa no Recôncavo. Morreu de velho, cercado pela admiração. Armando Carlos também morava na Mangueira e apesar de adivinhar que eu não sei entre nós, eu não esperava grandes novidades na pauta de apresentações. Então, aqui. Então, o Armando Carlos se mudou para o oitizeiro vizinho, do vizinho, né? Do vizinho Ares de Maninho. Então, ele não quis, pelo que aparenta aqui, deixa eu ver qual a opção. Eu poderia ter essa opção como possível, que o texto começa me indicando que vai ser a real. E aí, essa questão aqui, ela me dá o primeiro parágrafo, os dois primeiros parágrafos me indicam que ele vai ser substituído pelo Armando Carlos. E essa aqui é a qualidade inigualável do canto de Aguinaldo, isso aqui saiu. Já nessa daqui, ele me indica a opção que vai ser revelada só lá na frente do texto, que o Aguinaldo não quis substituir. Desculpa, que o Armando Carlos não quis substituir o Aguinaldo. Só para deixar claro a loucura desse texto, parece um texto meio sem sentido. Chegou alguém? Ah, tá. É, Só para a gente ficar claro, o... lá na frente só que fica revelado que o Armando Carlos não substituiu o Aguinaldo. E esse texto é o quê? Esse texto é uma crônica do João Baldo Ribeiro. Então, ele saiu denominando os sabiás e acabou não. E parece um texto meio louco, meio viajante. Mas a ideia não é bem essa. Então, a questão é que a escolha de Armando Carlos não substituir Aguinaldo na Mangueira e sua mudança para outra árvore. Então, o Aguinaldo morreu e o Armando Carlos, que era o substituto imediato, se mudou para uma outra árvore, como está presente no parágrafo terceiro. Cadê? Não, no quarto parágrafo. Dessa vez foram meus olhos incrédulos. A verdade era que ele tinha inequivocamente se mudado para o oitizeiro do meu vizinho. Então ele recusou a função de ser substituto do Aguinaldo. Questão 2. A reescritura da sentença. Embora nunca se tenha aposentado, já mostrava sinais de cansaço. Era cada vez mais substituído. Linhas. Isso aqui não é A, não, é linha. 5 a 6 só muda seu sentido em não preciso ir ao texto. Então eu vou ver aquela que quando eu reescrevo muda o sentido. Então qual é o sentido daqui? Ele nunca se aposentou, já mostrava sinais de cansaço e cada vez mais era substituído. Então vamos lá. Mesmo que nunca tenha se aposentado, ok, isso aqui está certo. Já mostrava sinais de cansaço, sim, e era cada vez mais substituído, sim. Como essa não apresenta mudança de sentido, ela não me interessa, porque eu quero a única que tem mudança de sentido. Apesar de nunca ter se aposentado, então eu digo aqui, mantenho que ele nunca se aposentou, já mostrava sinais de cansaço também, e era cada vez mais substituído. Outra informação que bate, também não me interessa. Então essas duas estão fora. Já mostrava sinais de cansaço, bate. E era cada vez mais substituído, mas nunca se aposentou. Mantém.
Já mostrava sinais de cansaço, era cada vez mais substituído. Isso, então essa daqui também está fora. Já mostrava sinais de cansaço e era cada vez mais substituído, ainda que nunca tivesse aposentado. Perceba que a questão aqui, a cobrança da questão aqui, é pelo sentido da conjunção. Eu tenho várias conjunções concessivas e adversativas que têm o mesmo sentido. Então, mesmo que, apesar de, mais e ainda que, tem o mesmo sentido. Então, elas não vão mudar o sentido geral da frase. Agora, já mostrava sinais de cansaço e era cada vez mais substituído porque nunca se aposentou. Aqui, aqui eu estou considerando que ele cada vez foi mais substituído por nunca ter se aposentado, como se isso aqui fosse uma causa disso. Eu troquei a conjunção, troquei o sentido da conjunção. Então, já que eu troquei o sentido do ainda que, do mesmo que, por um porquê, causando uma relação de causa, essa daqui vai ser a nossa errada e por isso a questão que nos interessa, certo? Eu tenho o porquê aqui causando essa mudança de sentido. Fique claro que eu tenho as conjunções mesmo que, são as únicas coisas que mudam, a posição das frases e as conjunções, tá? Mesmo que, apesar de, ainda que são conjunções concessivas. E o mais é uma conjunção adversativa. Só que todas elas têm a mesma função de negar o que foi dito antes. Então, ela nunca se aposentou, mas foi substituído. Ou ele era cada vez mais substituído, mas nunca se aposentou. Quando eu transformo isso num porquê, eu estou criando uma relação de causa. Eu estou dizendo que ele foi substituído porque nunca se aposentou. Tá? Então, não é esse o caso. Nossa letra E. Questão 3. Os pássaros compõem uma organização de que não faz parte o mico. O comportamento das aves serve de base à comparação do autor com o dos seres humanos. Só o Armando Carlos se mudou de árvore. Os outros sabiás permaneceram na mangueira. E aqui eu vou precisar ir ao texto, porque ele me pergunta exatamente isso. Conforme o texto, são corretas as afirmativas. Cadê? Vamos ver. Os pássaros compõem uma organização de que não faz parte o mico. Vamos ver se tem essa informação aqui. Vou apagar tudo aqui. Não me parece que essa informação venha no primeiro parágrafo, nem nessa folha. Aqui. Fala de mico aqui. Então, os sabiás de hoje em dia serão degenerados? Eu teria dado algum motivo para agravo ou melindre? Ou pior, haveria uma possível esposa de Armando Carlos sido mais uma vítima do mico canalha que também mora na Mangueira. Bom, ele não fala de pagar mico. Ele fala de um mico, do bicho mico mesmo, do macaquinho lá. Ele fala do macaco. Eu não falo de mico no sentido de vergonha. Ter sido mais uma vítima do mico canalha, do macaco canalha, que também mora na Mangueira. Então, essa informação já não bate. Hum? Peraí. Confundi aqui, calma aí. Hum...
Tá, vamos voltar lá. Tá. Compõe uma organização de que não faz parte o mico. Bom, naturalmente o mico, eu tinha entendido aqui, nesse sentido aqui, do mico de vergonha, mas não, o mico mesmo, macaco. Então, o mico não faz parte daquela organização, não faz parte daquele grupo. Isso é fato, ele não inclui ali o mico entre o grupo dos cantores, entre o grupo dos pássaros. O comportamento das aves serve de base à comparação do autor. Ah, tá. Então, vendo isso, eu posso eliminar todas as que não tenham a 1. Eu elimino a B e a D. O comportamento das aves serve de base à comparação do autor com o dos seres humanos. Será? Vamos ver aqui na 3. Só o Armando Carlos se mudou de árvore, os outros sabiás permaneceram na mangueira. Bom, eu só preciso saber se a 3 é verdadeira e depois eu vejo a 2. Porque aí eu posso ir. Desculpa. Eu posso ir eliminando aqui. Vamos lá. Então, alguém mais se mudou? Hum, nossa. Peraí, eu sei que saiu aí. Compartilhamento continuou? Travou? Ah, tá, não. É porque eu acabei fazendo besteira aqui. Eu, eu tirei o. Calma aí. Deixei direto pra ele. Eu sem querer tirei o slide aqui. Não, cadê? Besteira de novo. Hum. Agora deixa eu compartilhar a tela de novo. Calma. Voltou? Ah, tá ótimo. Valeu. Então, cadê? Vamos ao texto, ver se o 3, se só o Armando Carlos se mudou de árvore. Armando Carlos essencial a função é que eles tínhamos mudado para o oitizeiro do Ari Maninha. Beleza. Estou acostumado a ver, mas sempre estou acostumado à perfidez e à ingratidão humanas, mas sempre se falou bem do caráter das aves e dos sabiás em particular. Aqui ele confirma 2, porque ele está comparando o, o comportamento das aves com os dos seres humanos. E agora vamos ver se outros sabiás, cadê? Se só Armando Carlos se mudou e os outros sabiás permaneceram na mangueira. Então, vamos ver. Como o Aguinaldo foi até o fim, estaríamos então, sabiás de hoje em dia serão degenerados? Eu teria dado algum motivo. Ou pior, haveria uma possível, sido mais. O passageiro podia ser que na minha ausência, para não ficar sem plateia, Armando Carlos estivesse temporariamente, né? À medida que o tempo passava, o concerto das 10 também era tão distante, está reduzido aos sanhaços. Então, os outros sabiás se mudaram também, não foi só o Aguinaldo. O Aguinaldo não, o Armando Carlos. Logo, eu tenho a letra C. Essa questão, essa interpretação, como é um texto literário, ela acaba se tornando um pouquinho mais complexa, né? A gente está tendo que ir mais ao texto para as questões de interpretação. Então, ele fala que os pássaros compõem uma organização de que não faz parte o mico, porque ele não inclui o mico entre os cantores ali.
e o comportamento das aves serve de base à comparação com o dos seres humanos. Por isso que é uma crônica, porque a crônica normalmente vai pegar um elemento da realidade para trabalhar com essa ideia aí. Já o Armando Carlos mudou de árvore, os sabiás permaneceram na mangueira, não, ele diz que só sobraram na mangueira os sanhaços, então os outros também se mudaram. Questão 4. O autor sofreu rude surpresa, porque não esperava que. E aí vamos procurar onde está a rude surpresa. Linhas 18 e 19. Eu não esperava grandes novidades na pauta das apresentações artísticas da Mangueira, eu estou partindo aqui da 15. Sofri, pois, de surpresa, quando, na sessão alvorada, pontualmente iniciada às 15 para as 5, o canto de Armando Carlos, em pleno vigor de sua pujante mocidade, soou meio distante. Então, ele cantou com tanto vigor? Não, ele não percebeu isso. A sessão da alvorada se iniciasse tão cedo? Não, ele disse que a sessão da alvorada iniciava pontualmente e continuou iniciando. Algum sabiá ainda cantasse na mangueira? Ele não fala que nenhum sabiá cantava na mangueira. Suas orelhas estivessem empoeiradas? Ele fala de orelha empoeirada? Acho que não. Ah, cadê? Congemando o Carlos, em pleno vigor, não, ele não fala de orelha empoeirada. E ele fala aqui que o canto do Armando Carlos soou meio distante. Logo, temos nossa resposta, que já foi revelada ali pelo meu clique equivocado, o canto do sabiá soasse tão distante. Essa foi a rude surpresa dele. O Armando Carlos continuou cantando com vigor, então ele esperava por isso. A sessão da alvorada iniciou pontualmente na mesma hora. O sabiá ainda cantasse na mangueira. O sabiá não estava cantando na mangueira. Se as orelhas estivessem empoeiradas, ele não fala isso. Logo, o canto do sabiá soasse distante. Questão 5. Ué. Sim. A função mencionada no texto, linha 32, se refere a. Que função é essa? Linha 32. Vamos lá. Um dó arrebatador estufando o peito, belamente ornado de tons de cobre vibrantes, Armando Carlos principiava a função. Que função seria essa? Passei pelo portão, né? Voltei a olhar para cima, vasculhei as frondes das árvores, não precisei procurar muito. Na ponta de um galho alto, levantando a cabeça para soar pelos ares, um dó arrebatador estufando o peito, belamente ornado de tons cobre vibrantes, Armando Carlos principiava a função. Aqui eu não preciso nem pensar muito. Que função era essa? A função de cantar, certo? Que era a função que ele estava esperando, né, do momento ali, da alvorada. A única forma verbal que pode ser substituída adequadamente pela forma à sua direita é. Então eu preciso descobrir desse trecho a que pode substituir isso daqui. Então vamos lá. Só que aí, nesse caso, eu vou precisar voltar ao texto. Porque ele me dá aqui só um pedacinho para eu buscar no texto e depois voltar aqui. Esse tipo de questão é o tipo de questão mais chato que tem. Porque a gente vai ter que ficar indo e voltando. Ele é exatamente para cansar. Então vamos lá. É... Linha 4. Vinha temendo por temeria. Agnaldo, o sabiá titular e decano da Mangueira, terminou por falecer como se vinha temendo. Como se temeria? Não, como se temia. Não cabe o vinha temendo. Não, não. Então, eu já elimino a A. Estaria entre nós, linha 16, por estava.
Armando Carlos também morava na Mangueira e, apesar de adivinhar que o velho Aguinaldo não estaria mais entre nós nesse verão, não estava mais entre nós esse verão, pode ser, podemos guardar essa daqui como possibilidade. Estivessem empoeiradas na linha 24 por estiverem. Já de cara eu posso adiantar que não, porque é um tempo verbal do passado com um do futuro. Mas vamos lá. 26. Passei pelo portão apreensivo. Não, cadê? Qual é o número? 24. Apurei os ouvidos e esfreguei os olhos como se estivessem empoeiradas. As orelhas como se estivessem empoeiradas. Como se estiverem empoeiradas, não cabe. Posso eliminar C também. Por quê? Porque eu tenho aqui uma forma do pretérito imperfeito do subjuntivo e uma forma do futuro do subjuntivo. Tive de esfregar, tinha de esfregar. Na linha 33 e 34. Foram meus olhos incrédulos que tive de esfregar, que tinha de esfregar. E quando abri novamente, vamos deixar aqui com a nossa querida interrogação, porque não é completamente encabido. Tinha inequivocamente se mudado, se mudara. Linha, qual linha? 36, 37. E a verdade era, e ainda é, que ele tinha inequivocadamente se mudado para o 80. Que ele inequivocamente se mudara para o 80. Temos uma forte candidata aqui. Tá? E aqui a gente precisa pensar no seguinte: como que a gente vai, como é que se diz? A questão do tempo verbal que deveria ser usado, que a orientação de ser usado. Quando eu digo tinha se mudado, eu tenho um pretérito mais que perfeito. Então tem pretérito mais que perfeito. Que é o mesmo caso do se mudar. Então esse daqui é um forte candidato. Mas por que os outros dois não poderiam? Eu tenho aqui, não estaria mais entre nós. Não estava mais entre nós. Definitivamente não, porque eu estou falando aqui de um momento no futuro. Ele previa que o Agnaldo não estaria. Então ele está fazendo uma projeção para o futuro. Nesse caso, ele me ajuda a eliminar isso aqui. Porque ele ainda não sabia que o Agnaldo não estava mais entre nós. Ele já previa que isso aconteceria. E o tive de esfregar, por que não pode ser? Cadê? Tive de esfregar, linha 33, 34. Que tinha. Dessa vez foram meus olhos incrédulos que tive de esfregar. Que tinha de esfregar? Não. Aquilo ali foi uma ação pontual que aconteceu naquele momento. Não foi alguma coisa que era uma necessidade duradoura, um tempo que não tem um processo ali. Aquilo ali teve que acontecer, aconteceu pontualmente. O que significa que nós vamos substituir a forma do pretérito mais que perfeito. PQP não, gente, ficou feio isso. Do pretérito mais que perfeito por a forma se mudar. Certo? Então, que ele inequivocamente se mudara. Bom, questão sobre o uso de verbo. Número 7. Mas não havia engano na linha 25. O final de pontuação que não pode substituir o ponto é. Eu vou ter que ir lá na 25. Cadê? 25.
linha 20. Mas não havia engano. Ali eu tenho o ponto final, tá? Vamos testar. Final de pontuação que não pode substituir o ponto. Tá. Então vamos lá. O que eu poderia pensar no seguinte, no caso ali? Tentar substituir pela vírgula. Quer dizer, vamos tentar o que poderia substituir ali. Eu poderia colocar 2 pontos aqui? Sim, é questão de pontuação. Eu poderia colocar 2 pontos aqui. Por quê? Porque depois eu vou revelar o que não havia engano. Os 2 pontos, eles abrem uma revelação. Eles servem para revelar alguma coisa. Se eu vou revelar depois o que não havia engano, eu poderia usar os 2 pontos. Então, eu já elimino essa opção dos 2 pontos. Travessão, mesma coisa. Serve também para substituir os 2 pontos. Ele poderia criar uma sensação de revelar alguma coisa. As reticências, dentro de um determinado contexto, poderiam substituir esse, mas não havia engano. Por quê? Eu poderia criar uma situação de desalento, de decepção, aquela coisa, mas não havia engano. Aí eu colocar a reticência aqui. Passei pelo portão apreensivo, eu interrompi a minha fala e comecei a contar alguma coisa. Logo, eu poderia substituir pelas reticências. Minha dúvida fica entre a vírgula e o ponto e vírgula. E aí eu vou tratar da questão da vírgula e do ponto e vírgula. Por quê? Cadê? A vírgula pode ser usada, como eu falei hoje, para separar uma enumeração. Não caberia aqui. Por quê? Por uma nuance do ponto e vírgula. O ponto e vírgula ele vai ser uma espécie de interrupção para uma continuação. Como assim? Se eu colocasse só a vírgula aqui, parece que eu estava continuando, mas não havia engano. Passei pelo portão, não sei o quê, como se eu estivesse continuando a ideia da frase. O ponto e vírgula eu crio essa ruptura, como se eu tivesse colocado um ponto final, como se eu tivesse colocado um ponto final aqui, e mais uma vírgula para adicionar uma informação. Esse é o uso do ponto e vírgula, basicamente. Então, a vírgula seria o único elemento, o único sinal de pontuação que não caberia na substituição desse ponto. Por quê? Porque ela dá essa ideia de continuidade de enumeração, que nenhum dos outros sinais, tirando o ponto e vírgula, dá, mas só que o ponto e vírgula soma a isso a ideia de uma continuidade de uma enumeração. Tá? Ele tem a pausa do ponto, a interrupção do ponto e mais uma ideia de que vai se somar alguma coisa. Ponto e vírgula cai muito pouco, mas eu vou colocar alguma coisinha também lá na nossa página sobre isso. Questão 8. O sinal indicativo de crase, ó a crase aqui, que a gente falou hoje, deve ser aplicado em qual das sentenças abaixo? Ele é um cavalheiro à moda antiga, e aqui se eu trocasse estilo, moda por estilo. Vamos primeiro destacar os ais aqui. Pronto. Se ao invés de moda antiga fosse estilo antigo, como é que ficaria? Ele é um cavalheiro ao estilo antigo. Já matei de cara. Agora vamos ver os outros. Estarei
na ilha a partir de amanhã. Isso aqui é uma expressão adverbial, mas eu tenho um verbo, e antes de verbo eu não uso crase. O sabiá é admirado devido a seu belo canto. Belo canto, palavra masculina, não uso crase. Daqui a 1 hora se iniciará o recital. Troco 1 hora por um dia. Virou daqui ao um dia? Não. Não precisaria nem disso. Era só pensar que uma... Ah, não, uma é numeral, esquece. Então, eu tenho daqui a um dia se iniciará o recital. Não daqui ao um dia. Elimino. O pomar fica próximo a uma horta. O pomar fica próximo a um campo. Vira ao um campo. Se eu trocar uma horta por campo? Não. Então, elimino aqui também. Logo, ratificando, quer dizer, confirmando a minha ideia de que o que eu digo sempre, que a regra básica é trocar por uma palavra masculina, ela se confirma nesse exemplo também. E agora a questão 9. É a questão 9? Isso. E agora a questão 9 e última. Que sentença reescreve: poucos se ouviram timbre e afinação tão maviosos, mantendo o mesmo valor da palavra pouco e assegurando a correção gramatical? Então, eu tenho que manter aqui a ideia de pouco no sentido de que se ouviu pouco, no sentido adverbial, de quantidade. Então, poucas pessoas ouviram timbre e afinação tão maviosos. Não. Não? Tá gravando aí? Agora que eu me toquei, poderia não ter gravado. Tá, mas vamos lá. Poucas pessoas ouviram timbre e afinação tão maviosos. A questão de poucas pessoas, eu mudei o sentido da palavra poucas. Então eu quero mantendo o mesmo valor da palavra. Então eu não tenho ideia de quantidade, eu tenho ideia de intensidade aqui. Então, timbre e afinação tão maviosos, poucos foram ouvidos. Foram ouvidos pouco. Então eu tenho aqui um advérbio que modifica a forma verbal aqui. Então eu tenho uma possibilidade nessa. Foi ouvido pouco timbre e afinação tão maviosos. Quantidade também. Eu estou ligado a um substantivo. Poucos ouviram. Poucas pessoas. Eu tenho aqui o mesmo sentido desse aqui que foi eliminado. E poucos timbre e afinação tão maviosos se ouviram. Essa questão aqui seria perfeita para a semana que vem, quando eu vou falar sobre concordância verbal e nominal. Por quê? Porque eu tenho poucos timbre e afinação. Eu estou concordando com os dois elementos daqui. Então eu estou falando de poucos timbres, de pouco timbre e pouca afinação tão maviosos que foram ouvidos. Então eu também mantenho a ideia de quantidade. Eu não tenho a ideia do advérbio de ser ouvido pouco, poucas vezes, nas outras opções. Logo, eu só tenho como possibilidade a letra B. Certo? Então, nossa prova de hoje foi essa, que foi de 2012, se eu não me engano, de escriturário também do Banco do Brasil. Foi uma prova com um modelo um pouco diferente, quer dizer, com um nível de dificuldade um pouco diferente, porém no mesmo modelo de sempre. Questões que fazem a gente ir ao texto e questões que não precisam que nós façamos alguma consulta ao texto.
As questões de gramática, nesse exemplo que a gente teve, nesse exemplo de hoje, mandaram que nós fôssemos mais vezes ao texto, como, se eu não me engano, foi a segunda ou terceira prova que nós fizemos, que nós precisamos ir várias vezes. A última, porém, nós não consultamos o texto nenhuma vez. Então, isso varia muito e nós precisamos conhecer os modelos das provas da CIS-GRAN-RI, que variam muito entre esses tipos de questão. Aquelas em que nós vamos mais ao texto e aquelas em que nós vamos menos ao texto. Esse tipo de prova é mais cansativo, certo? Então, é algo que a gente precisa chegar lá conhecendo para saber logo de cara como trabalhar a questão. Ok? Então, nossa aula de hoje, ficamos por aqui. Vou postar o vídeo, a gravação dessa aula. Tentar fazer isso ainda hoje, mas eu acho difícil porque tem toda a questão de editar, de mudar o formato que é aceito no YouTube. Mas eu vou fazer assim que possível. Vou tentar, de repente, deixar já convertendo de hoje para amanhã e amanhã de manhã eu posto essa aula para quem não conseguiu assistir a ela hoje. Perfeito? Então, gente, Carla. Oi, Carla ia falar. Ah, tá ótimo. Então tá bom, Carla. Boa noite. Hã? Mando sim, mando sim. Mando, tá? Então tudo bem. Muito obrigado pela presença. Grande abraço. Até sábado na nossa aulinha de inglês. Nada. E estudem. Isso aqui é um recado para todo mundo que vai assistir essa aula. Estudem, façam aquele estudo sobre a questão da redação, gente. Que a gente vai ter que discutir sobre isso um pouco, tá? Se quiserem me mandar o texto que vocês produzirem para eu dar uns toques neles, para eu fazer uma correção, gravar um vídeo corrigindo a redação de vocês, façam isso, tá? Porque é bastante importante para a gente entender o funcionamento dela, para depois a gente poder já discutir alguma coisa, ok? Então, boa noite. Até sábado.